Olá, pessoal, sejam bem-vindos a este episódio do podcast filosófico, atividade promovida pela Nova Acrópole do Brasil. E hoje recebemos o professor voluntário da sede São Caetano do Sul, junto com o amigo Pedro, da sede Teresópolis, no Rio de Janeiro, para conversarmos sobre a arte de aprender com quem sabe. Seja muito bem-vindo, José Roberto, muito bem-vindo, Pedro. Olá, Danilo, muito bom estar aqui com você novamente. Olá, Pedro, que bom podermos compartilhar novamente mais algumas ideias profundas que a filosofia nos inspira. Bem, e é óbvio, José Roberto, como sempre fazemos nesse nosso momento de abertura de conversa, ainda mais esse tema, não tem como esgotá-lo, né? Porque quando a gente está falando das relações humanas e sobre aprender com quem sabe, me ocorre aqui, José Roberto, começarmos a refletir tudo o que a gente vai conversando, vendo na natureza tem diferença de potencial. E as coisas são muito naturais, né? Então, como a gente pode entender esse processo de aprendizado, como isso pode se tornar natural, sem uma pressão psicológica de eu estar acima ou abaixo de alguém, mas que seja realmente um processo natural de troca nas relações humanas? É uma boa pergunta, Pedro, e inclusive é algo que na nossa atual conjuntura histórica, no nosso atual momento, ela é bastante relevante, porque face a toda essa facilidade que hoje as pessoas têm de buscar todas as informações na internet, nos livros, todas as informações nas conversas informais, todas as informações que também chegam através da inteligência artificial, parece que realmente assim é mais fácil, é mais vantajoso se dedicar a um processo de autoaprendizado, um processo em que sozinho eu posso me munir de todas as informações, me munir de todo o conhecimento necessário que eu sinta falta. Com certeza, filósofos da história humana, como por exemplo Sócrates, Confúcio, considerariam isso uma grande vantagem. E ainda assim não descartariam essa possibilidade do ser humano potencializar as suas próprias sementes interiores, desenvolver cada vez mais o seu potencial de aprendizado quando, encontrando alguém em uma determinada área, seja uma área artística, uma área científica, uma área técnica, se conectasse com alguém que lhe transmitisse esse conhecimento. Porque não é só ler um livro sobre arte, mas, de certa maneira, ter uma instrução com alguém que pudesse, inclusive, ir nos ajudando a entendermos o nosso próprio ritmo de desenvolvimento e pularmos as etapas desnecessárias. Ou que também, compreendendo o nosso próprio ritmo de aproximação às coisas, acrescentasse algumas etapas para que nós não, digamos assim, deixássemos aquilo que é importante de lado. E eu lembro de alguns anos atrás ter lido numa revista, uma revista que trata de profissionais do meio corporativo, um alto executivo de uma empresa americana, dizendo o quanto ele se beneficiou, além, claro, de todas as suas pesquisas, além de todo o ensino formal a que ele teve contato, o contato que ele teve com grandes CEOs de algumas empresas japonesas, de algumas empresas dos próprios Estados Unidos, algumas empresas da Europa, e que isso lhe possibilitou muito mais assimilar aquilo que ele buscava. Então, é muito isso, Pedro? Realmente, hoje em dia, a possibilidade das pessoas terem mais informação, mais conhecimento, de uma maneira individual, ela é muito presente na nossa sociedade. O que não elimina essa possibilidade de as pessoas, quando em contato com outras, com maior experiência, com outro que naquele determinado campo de seu interesse, seu conhecimento, ainda assim enriquecerem o seu próprio nível de aprendizado. Sentirem-se que estão se desenvolvendo mais rápido, sentindo que não precisam cometer alguns erros, que às vezes a colocação em prática de um conhecimento teórico cria o risco,
né? Eu sei algo tecnicamente, eu sei algo pela leitura, eu sei algo por estarmos aqui conversando, mas a partir do momento em que nos conectamos com uma pessoa que já tem uma certa experiência de meses ou anos numa determinada área, isso nos ajuda a queimar muitas etapas. Bom, dando esse exemplo que é muito familiar à nossa vida cotidiana, podemos dizer que dentro da tradição da sabedoria, da busca da sabedoria, a mesma vantagem se nos apresenta. Platão, por exemplo, né, tem aquele maravilhoso mito da caverna, que fala de pessoa mais arrojada, que foi paulatinamente, né, superando as cadeias que aprendiam, paulatinamente saindo da caverna, se adaptando com o mundo fora da caverna, tomando contato com as realidades luminosas, né, do dia e também as realidades da noite, e depois, por compaixão daqueles que estavam ainda prisioneiros na caverna, voltou à caverna para buscar apoiar outros, auxiliar outros a encontrar o seu próprio caminho para fora dessa realidade obscura. Então é muito interessante, né, que esse mito ele é o protótipo da educação filosófica, o protótipo da educação como busca da sabedoria. Porque com essa transmissão que este que veio do mundo fora da caverna consegue propiciar para aqueles que estão prisioneiros dentro da caverna, lhes facilita, lhes possibilita muito mais uma decisão, uma tomada de decisão, né? Uma capacidade de escolha, ficar dentro da caverna ou então, em algum momento também, buscarem as próprias experiências para ver uma realidade que elas, pela sua condição de habitantes da caverna, não têm acesso. Mas por aquele que teve essa experiência de sair e depois retornar, é possível sim ter uma maior certeza, ter uma maior vantagem nessa busca, para aqueles que querem, obviamente, né, Pedro? E pegando o gancho do que o Pedro perguntou no início, José Roberto, e o que você acabou de trazer, é uma vantagem aprender com quem sabe, porque você sai do campo da opinião. Quando eu digo para você, olha, José Roberto, dentro de uma experiência humana, se você me pede um conselho, olha, eu tô com essa dor no corpo, e eu falo, olha, eu acho que se você tomar tal remédio, isso vai te ajudar porque eu já tomei quando passei essa mesma experiência que você teve, a mesma dor. Primeiro que o corpo humano ele não é igual. Nós somos parecidos, mas não iguais. Se você me pede uma opinião sobre como pilotar um avião, eu tenho que ter essa experiência. E é muito interessante, José Roberto, porque em várias áreas da nossa vida, aprender com quem sabe sobre todas as coisas é muito importante porque isso nos ajuda. Eu gostaria que você falasse um pouco desse processo, porque é importante a gente se dirigir a quem sabe das coisas, sabe da vida. E saber viver não é uma tarefa fácil. Isso mesmo, né, Danilo? A gente percebe isso quando muitas vezes percebemos que, apesar de toda a nossa sociedade da técnica, toda a nossa sociedade da informação, uma coisa que é muito comum nós percebermos que parece que algo nos escapa é quando percebemos que às vezes nós comprometemos relacionamento com as pessoas porque nos falta domínio das emoções. Não conseguimos controlar a nossa ira, não conseguimos controlar o nosso sentimento instintivo de defender o nosso ponto de vista a qualquer preço, e isso acaba nos indispondo com a família, isso acaba nos indispondo com o nosso cônjuge, com os nossos filhos. Enfim, são muitos exemplos que nós temos, né, de que quando o ser humano ele não tem o domínio das suas emoções, isso acaba lhe criando um desgosto consigo próprio. Rapaz, eu disse algo que eu não pensei direito, eu não queria dizer. E se constata que com isso acaba se afastando pessoas, né? Acaba se criando complicações profissionais, complicações pessoais, simplesmente porque não conseguiu segurar o seu aspecto emocional, a sua ira, a sua tristeza, a sua insegurança. E isso é algo, né, Danilo, que nos pega muito hoje em dia, né? Pega as pessoas de uma maneira geral. Então, é interessante que, ao nos conectarmos com esses filósofos, que eles não só tinham um conhecimento, um autodomínio, ainda assim sabiam exemplificar isso até em momentos muito críticos.
Nós percebemos nos grandes filósofos, né, de Sócrates, que mesmo quando estava há momentos, a uma angustiosa espera pelo dia da sua morte, ainda assim tranquilamente falou sobre questões da alma, questões da vida, da justiça, da imortalidade da alma, né, para com os seus discípulos. Tranquilizou até mesmo a sua esposa e as demais mulheres que a acompanhavam, ou seja, enquanto elas estavam desesperadas, né, porque Sócrates seria injustamente condenado à morte, ele não. Ele só lhes passou tranquilidade e a certeza de que há algo no ser humano que é imortal. Então nós percebemos qual é a vantagem, né, de quando nos conectamos, quando nós vamos aprendendo a reconhecer aqueles que sabem algo que é essencial para a nossa vida. A mesma coisa, né, Danilo, com relação ao nosso aspecto mais mental, ao nosso aspecto mais intelectual, porque uma das grandes dificuldades do ser humano hoje, em qualquer atividade, a gente percebe essa capacidade de discernir as coisas, né? Não apenas baseado em aparência, mas principalmente saber identificar as coisas pelo que elas são. Né? Então, quantas vezes, né, nós fomos ludibriados de alguma maneira porque tomamos como uma pessoa digna da nossa confiança alguém que algum tempo depois podemos ter descoberto que não era assim tão confiável. Por quê? Porque não sabemos discernir, além das aparências, o que essa pessoa tinha realmente de intenção, o que essa pessoa realmente tinha de propósito, que simplesmente estava se conectando a nós por uma espécie de algum interesse. Então isso, né, Danilo, é algo que nós vamos, no contato com esses grandes sábios, esses grandes mestres da humanidade, aqueles que realmente sabem as coisas e podem nos transmitir de uma maneira muito natural, de uma maneira muito simples, aquilo que eles que eles mesmos exemplificaram na sua vida. Então essa é uma das vantagens de buscar o aprendizado das coisas mais significativas da nossa vida como seres humanos, com aqueles que realmente sabem, ensinaram, deixaram registros e exemplificaram de como é que nós podemos fazer para irmos dominando os nossos sentimentos negativos, também desenvolvendo nobres, elevados sentimentos positivos, irmos aprendendo, né, a ultrapassarmos as nossas dúvidas, os nossos medos, irmos discernindo a realidade para muito além das aparências. E também transformar os nossos sonhos em realidades, né, Danilo? Porque percebemos, né, que hoje uma das grandes dificuldades do ser humano é superar seus medos quando se sente diante de um projeto que diz assim: se eu realizo esse projeto, se eu realizo algo disso na minha vida, a minha vida vai se tornar muito melhor. Claro que vai ter os desafios, claro que vai ter os reveses, e superar os desafios, superar os reveses, superar os medos é algo que é essencial para que o ser humano perceba que ele pode realizar os seus sonhos. E não realizar os sonhos, não realizar os projetos, acaba sendo futuramente uma das grandes causas de decepção para as próprias pessoas. Então, Danilo e também Pedro, né, essa é uma das características essa é uma das vantagens, né, que o ser humano tem quando ele aprende a buscar no conselho dos mais sábios elementos que sejam práticos, que sejam úteis para que ele vá pouco a pouco superando as suas próprias deficiências e as suas próprias debilidades. E a gente estava falando se esse processo é um processo natural. Nós percebemos que sim, é um processo natural, porque em algum momento nós somos filhos e somos mais jovens, e dos nossos pais nós aprendemos muitas daquelas coisas, né, que algumas nos serviram para quando chegássemos à vida adulta, e outras acabaram talvez nos ajudando, inclusive, né, a nós tomarmos decisões um pouco diferentes da que eles tomaram, mas que ainda assim serviu de base para que nós pudéssemos desenvolver a nossa própria vida. Então, José Roberto, queria entrar aqui na ideia de que
Bem, você falou da transmissão de pai para filho, de mãe para filho, de família de maneira geral. Como nessa transmissão, que estamos falando de aprender com quem mais sabe, essa transmissão ela se torna algo como passar a acender o fogo de uma lamparina de outra pessoa. Como esse fogo do conhecimento, esse fogo de uma experiência já assentada, pode se tornar uma natural transmissão? Nós estamos falando de algo que na nossa atual cultura é um pouco estranho, mas que para as antigas sociedades, os gregos, os egípcios, os antigos indianos, era algo muito natural. A ideia não é simplesmente abrirmos mão do nosso livre-arbítrio e da nossa capacidade de termos as nossas próprias decisões para seguir os conhecimentos de outra pessoa. Não é essa a ideia. A ideia realmente, né, é como se aproveitássemos o fluxo de um rio, usando um exemplo de uma pessoa que caminha por uma estrada em que ela tem que chegar num objetivo. E de repente ela percebe que tem um rio e que encontra um bote, né, e que esse bote pode ser colocado à sua disposição para fazer o mesmo trajeto. Então ela sobe no bote e começa a navegar rio abaixo, seguindo a correnteza do rio. Caminhando, ela iria chegar no mesmo lugar, mas iria demorar mais tempo. Ao passo que, aproveitando, né, a força da correnteza do rio, ela vai chegar no seu objetivo, mas de uma maneira muito mais rápida e também segura, diga-se de passagem. A mesma ideia com relação a essa ideia da transmissão, com base naqueles que possuem uma sabedoria de como a vida funciona. E essa percepção ela vai sendo transmitida justamente de uma maneira segura, de uma maneira que, claro, vai trazer algumas provas, vai trazer algumas dificuldades, mas perfeitamente advertidas àquele que está aprendendo, ao discípulo, ao aluno, ao aprendiz, né? Então ele sabe que vai encontrar dificuldades, ele já vai estar prevenido contra elas. Isso vai tornar o seu aprendizado, a sua caminhada mais rápida, muito mais segura. E a ideia dessa transmissão é justamente ir tornando o aprendiz, o discípulo, muito mais confiante realmente. É ir-lo aproximando cada vez mais de uma verdade a respeito de si mesmo, a respeito da sua vida, dos seus próprios potenciais de crescimento, de desenvolvimento, com cada vez mais segurança. E enquanto ele navega nesse rio de uma maneira segura e mais rápida, vai aproveitando também para transmitir aquilo que ele vai aprendendo para outros que ele vai encontrando pelo caminho, em algumas das paragens que ele tenha que fazer. Enfim, podemos dizer que, seguindo sempre a tradição do que esses grandes filósofos, né, que eles hoje podemos dizer são os nossos instrutores, nós somos os filhos deles, somos os aprendizes deles, se sabemos aproveitar esse potencial, né, que a história coloca à nossa disposição, o que na verdade se pretende alcançar com isso é uma capacidade de que cada ser humano possa ler na natureza. Ou seja, indiretamente e de uma maneira muito pragmática, de uma maneira muito segura, o que todos esses grandes transmissores de uma sabedoria atemporal, de uma sabedoria natural, o que eles pretendem fazer é com que o ser humano possa aprender com a própria natureza. E a gente percebe, né, que simbolicamente, por exemplo, a força da gravidade, ela demonstra uma peculiaridade muito interessante, porque, por exemplo, Mercúrio está somente a 27 milhões de quilômetros do Sol. E ainda assim, né, o Sol, com todo o seu tamanho, com todo o seu poder, ele não atrai Mercúrio. Ele mantém Mercúrio na sua órbita para que Mercúrio possa fazer o que cabe a Mercúrio fazer na ordem natural das coisas. E, ao mesmo tempo, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão, esses planetas mais distantes também, eles também não estão fora da ação gravitacional do Sol. Então é muito interessante, né, que a natureza
ela é o símbolo do que o contato com esses grandes mestres da humanidade pode trazer a cada um de nós como seres humanos. Tanto para aquele que está mais próximo deles, e ainda assim, né, está sob a sua proteção, e ainda assim está sob a sua órbita, como para aqueles que se sentem um pouco mais distantes, mas que nem por isso pertencem a algum outro sistema estelar, pertencem ao mesmo sistema estelar. Então é interessante, né, que esse é um conhecimento que a natureza ela nos lega a respeito do que é essa aproximação com esses grandes mestres, com esses grandes sábios. E também toda a natureza, né, nos traz esses, que nem esse próprio exemplo do rio que eu estou utilizando, é a natureza nos dando elementos de comparação que nos permite irmos tendo uma segurança, uma certeza de que o que nós estamos aprendendo é justamente para enriquecer os seres humanos. Individualmente, com certeza, né, Pedro? Como você colocou, o indivíduo ele vai ascendendo de uma maneira moral, ele vai ascendendo numa capacidade individual e conforme ele vai percebendo o quanto isso é quente, o quanto isso aproxima as pessoas, vai utilizando de uma maneira muito ética, de uma maneira muito profunda, uma maneira de também ir aproximando outras pessoas a essa realidade. E isso é um exercício não apenas de eliminarmos a ignorância do indivíduo, aproximá-lo à sabedoria, mas também de ir permitindo que outras pessoas também vão sentindo o gosto do calor do sol. Deixando um pouco o simbolismo de lado, o quanto cada um pode ir se enriquecendo quando vai encontrando, identificando, criando uma confiança no ensinamento desses grandes sábios que a nossa história nos legou. Tem mais uma pergunta, José, antes de irmos para o encerramento, que é muito importante. Você falou agora desse exemplo muito bonito do Sol e dos planetas que orbitam em torno dele. As relações sociais são a mesma coisa. Então, no ambiente de trabalho, uma pessoa boa atrai as outras para si. É um processo interessante, porque a gente está falando de convivência, de relações sociais, de amizade, e num mundo onde há tanta violência, opiniões, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. É curioso, né, José Roberto? A gente se conhece há 20 anos, praticamente, eu conheço o Pedro há uns 15, e acho que nós nunca tivemos discussões graves, né? Nunca houve isso. Isso é interessante porque a gente está falando aqui de aprender filosoficamente a ouvir a opinião do outro, a visão aprofundada que é mais que uma opinião comum. E eu digo tudo isso para embasar a minha pergunta, que é: qual a importância desse aprendizado? Até porque o filósofo é o amigo ou amante da sabedoria. Então, essa busca de aprender com quem sabe, isso indica que temos que aprender com os sábios, por exemplo. Isso vai nos ajudar também nas relações sociais. Eu gostaria que você falasse disso, porque boas relações sociais ajudam a evitar uma série de conflitos. E nesse momento atual, isso é inquestionável. Precisamos disso. Eu gostaria que você falasse um pouco desse ponto. Aristóteles fala muito dessa questão da amizade, né, Danilo, e dos graus do saber. Ele vai colocando que conforme o indivíduo humano ele vai se fortalecendo em virtudes, ele vai se fortalecendo em valores, ele deixa de ser uma pessoa que peça para que os demais lhe deem atenção. Ele vai se tornando um indivíduo completo em termos de valores, em termos de virtudes, em termos de qualidades intrínsecas. Ele vai se tornando cada vez mais completo e mais pleno. Quando ele se relaciona com o meio ambiente ao seu redor, quando ele se relaciona com as pessoas ao seu redor, não é para pedir, olha, me deem carinho, prestem atenção em mim. Pelo contrário, ele se relaciona com o meio ambiente para que ele possa fornecer essas coisas, para que ele possa fazer as pessoas se sentirem amadas, para que ele possa apoiar as pessoas no seu próprio processo de crescimento, de educação e de formação. Então, isso faz com que essa aproximação a esses sábios faz com que os indivíduos eles se tornem mais potentes também, mais seguros das suas próprias forças. Não se relacionem com o meio que os cerca somente porque querem alguma coisa, precisam de alguma coisa, né? Obtida por meios lícitos ou por meios ilícitos. Não, pelo contrário.
Quando o indivíduo ele se sente dono de si mesmo, senhor de si mesmo, quando ele sente que ele possui a si mesmo, ele começa a contribuir com a sociedade. Ele começa a ser um bom exemplo. E conforme o seu próprio grau de saber, o seu próprio grau de virtudes vai amadurecendo, vai se fortalecendo, ele vai encontrando outras pessoas que buscam os mesmos objetivos. Os elos de amizade tendem a ser mais sutis e, ao mesmo tempo, mais poderosos. E, claro, face ao nosso mundo hoje, onde a gente percebe que os elos familiares e os elos fraternos são tão frágeis, custa-se a duvidar realmente se o fato das pessoas irem se melhorando como indivíduos, se isso realmente cria uma força de atração, uma força de amizade, uma força gravitacional mais forte. Mas quando a gente olha um pouquinho para o que a física moderna descreve a respeito de como funciona o mundo atômico, a gente percebe que as leis do mundo atômico não são as mesmas leis que regem o mundo visível. Pelo contrário, né? Quando a gente se aproxima um pouquinho desses estudos, a gente percebe que ele funciona de uma maneira incompreensível, de partículas que voltam atrás no tempo, de partículas que, apesar da distância, têm comportamentos idênticos, ultrapassando tudo que se conhece a respeito da velocidade da luz, mas que ainda assim, né, quando a gente muda a perspectiva e olha o nosso mundo de coisas macroscópicas, nós percebemos que, sendo formada por todo esse mundo estranho, ainda assim as coisas são sólidas. O mesmo nós podemos aplicar a essa questão da busca da sabedoria, né, Darilo? Quanto mais valores o indivíduo vai ele vai crescendo, quanto mais ele vai crescendo em valores, mais ele vai se tornando conectado com outras pessoas que busquem os mesmos valores. E essas relações elas vão se tornando mais fortes, elas vão se tornando mais dinâmicas também, e também muito mais inclusivas. A gente vê muito, por exemplo, quando a gente fala da história da relação entre Sócrates e Platão, que não era simplesmente uma amizade ou uma relação pessoal, mas era uma relação humana muito profunda que ligou um discípulo ao seu mestre, apesar da evidente distância social entre ambos. Porque a conexão não era eu preciso de você porque você tem dinheiro, ou eu preciso de você porque você carece do mínimo para viver. A ligação era de você tem um conhecimento que, apesar de que era o caso de Platão, né? Toda a minha criação intelectual, toda a minha criação aristocrática, sinto que você tem algo que eu busco, que eu preciso. E isso foi fortalecendo o elo entre Sócrates e Platão, de tal maneira que Platão se reconheceu como discípulo de Sócrates e fez questão de reverenciar o seu mestre durante toda a sua vida. Então, essa, digamos assim, no campo das relações humanas, o que nós ganhamos, o que nós vamos adquirindo, conforme nós vamos nos tornando mais morais, conforme nós vamos aprendendo, né, com indivíduos com essa condição a sermos mais éticos, mais morais, muito mais profundos, os nossos relacionamentos, os nossos elos de ligação, eles vão sendo cada vez menos por interesses pessoais e cada vez mais por interesses universais, por elementos universais, elementos que criam uma espécie de força de gravidade que ao mesmo tempo aproxima e ao mesmo tempo mantém cada um dentro da sua determinada órbita, sem que nenhum dos dois perca a sua individualidade, sem que nenhum dos dois perca a sua capacidade de decidir-se sempre pelo que é melhor para a sua própria vida. E Zé Roberto, me ocorria refletir, né, enquanto você estava construindo a tua resposta, de que muitas vezes na nossa cultura a gente entende que quem vai nos ensinar é aquela pessoa que tem
tamanho domínio sobre a coisa que sabe tudo sobre essa coisa. E eu refletia que, pensando em algumas relações, como Aristóteles e Alexandre o Grande, como a relação entre dois autores dentro da literatura, como Goethe e Schiller, e muitos outros que os nossos ouvintes podem lembrar dessas relações que podemos dizer de mestres e discípulos ao longo da história. A própria Hipátia de Alexandria como uma grande professora. Nenhum desses professores se diziam prontos, que tinham chegado no seu ápice da experiência. E todos diziam que quanto mais se aventuravam a passar aquilo que já tinham encontrado, compreendido, mais aprendiam. Então eu queria te perguntar, José Roberto, como a proposta filosófica, a proposta de uma vida dedicada a amar algo que é mistério, que é transcendente, que pode vir a ser metafísico, se assim entendermos necessário e válido para a nossa experiência de vida, como chegarmos numa postura que a minha vida seja um eterno aprendizado. E, inclusive, essa é uma das experiências que a gente busca desenvolver e transmitir na Nova Acrópole, que através de um ensino, um estudo eclético, um estudo comparativo, nós vamos nos aproximar a filósofos que são do Ocidente, a filósofos que são considerados filósofos do Oriente, para que, com muitos elementos, né, Pedro, à nossa disposição, nós possamos ir nos inspirando a construir a nossa vida com mais valores, com ética e com moral. E irmos reconhecendo, né, você citou muitos outros personagens históricos, e irmos reconhecendo em cada um desses personagens elementos que possam ir enriquecendo a nossa vida, no campo da arte, no campo da ciência, no campo das ciências sociais. Enfim, né, Pedro, a ideia é começarmos como escola de filosofia com os grandes filósofos que vão nos dar a base para construirmos a nossa pirâmide, que conforme ela vá se elevando, né, vá se aproximando para aquilo que é o que a gente percebe em todas as pirâmides egípcias, né, o seu ponto de aproximação dos 4 vértices. E é interessante que em Nova Acrópole a gente busca justamente aqueles indivíduos, não é aprender comigo, José Roberto, nem com o Pedro ou nem com o Danilo, é aprender realmente com esses que inclusive a história, né, classifica como os grandes mestres, os grandes sábios da humanidade e que devem ter alguma coisa de interessante para nos transmitir, porque afinal de contas estão aí há 2.000, 2.500 anos e as suas obras, a sua vida, a sua história de vida, o seu exemplo moral, né, o esforço que eles fizeram na sua época para edificar uma obra que ficasse muito além do tempo, chegou até nossos dias. Então é aproveitar um pouco esse potencial histórico, né? Esse potencial muito vivo que esses grandes filósofos deixaram, para que, a partir daí, nós possamos estabelecer elos humanos realmente, elos com indivíduos que já não estão mais entre nós, mas que deixaram aí a sua carga de trabalho na música, na arte, na ciência, enfim, em todos os campos humanos, para que a nossa riqueza cultural, individual e coletiva possa se ampliar, e que essa cultura ela nos faça sentido, ela nos faça caminhar, nos faça criar elos com outras pessoas, nos faça sentir que também somos um polo magnético, somos um centro de gravidade que
podem manter outras pessoas que busquem os mesmos elementos. Enfim, reforçarmos os elos de amizade, buscarmos tesouros dentro de nós e vivermos uma vida com cada vez mais sentido, cada vez mais propósito e cada vez mais força e vitalidade. Bem, José Roberto e Pedro, dessa maneira encerramos o nosso podcast. Foi uma ótima conversa, muito bom estarmos juntos. Inclusive estamos aqui gravando no estúdio da sede da Nova Acrópole da área sul do Brasil, aqui em São Francisco Xavier. Sejam sempre muito bem-vindos. Obrigado, Pedro, e obrigado também a você, José Roberto. Obrigado, Danilo, por mais essa oportunidade de compartilharmos essas ideias. E obrigado, Pedro, por também, com as suas perguntas, possibilitar uma boa reflexão sobre esses temas que nos interessam a todos. Bem, também agradeço a presença e o compartilhamento dessas ideias e, claro, para você que quer ouvir este podcast completo e muitos outros do nosso programa de podcasts filosóficos da Nova Acrópole, basta acessar o nosso site, além, é claro, de todas as plataformas, que é o nova-acrópole.org.br/podcast. E você que quer conhecer a sede da Nova Acrópole mais próxima da sua cidade, basta acessar também o nosso site, que é o nova-acrópole.org.br. Até a próxima! A trilha sonora deste podcast é de autoria de Luigi Boccherini, Minueto.